Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Lu Molando e serei sua host por hoje. Aqui, vamos explorar o universo de CX, conhecendo cases inspiradores e um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte da CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais desse universo. Na página, encontrar um expert é muito fácil. Basta clicar em Encontrar parceiro. Para buscar o mentor perfeito para você, é possível filtrar os especialistas por temas, serviços e segmentos. Quando encontrar o expert perfeito para você, é só clicar em Ver perfil. Lá, além de ver a biografia e competências do expert, você também poderá agendar uma conversa. Simples, não é? E caso você queira passar o seu conhecimento em Customer Experience adiante e se tornar um CX Expert, é só clicar em Ser Parceiro, preencher o formulário com as suas informações e aguardar a Solux entrar em contato. Para conhecer mais, acesse www.cxexperts.com.br. E no episódio de hoje estou recebendo aqui um convidado mais que especial, parceiraço aí da Solux, Ivan Hakerik, Head de Customer Experience na Afia. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, Luma. Obrigado. Primeiramente, muito feliz em poder fazer parte desse episódio e falar um pouco sobre experiência, né? Quanto mais a gente fala sobre experiência para o mercado, para as pessoas, mais a gente consegue aprender e inspirar outros profissionais também a melhorar a relação com os consumidores, suas marcas, enfim. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Ivan. Ivan, para todo mundo aí te conhecer melhor, fala aí um pouco da sua trajetória profissional pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro que ninguém nasce na área de experiência do cliente, né? Na área de CX, assim, é algo muito recente, mas a trajetória de experiência minha, ela começou há muito tempo, né? Eu comecei atuando em grandes empresas como gestor de atendimento a cliente. Então, atender cliente sempre esteve no meu DNA em vários momentos. Eu fui um profissional que sentei na PA para fazer um atendimento a cliente, então eu comecei do início mesmo, passando por todas as áreas de transformação de uma área de atendimento. Depois o atendimento me levou a atendimentos internos, que é áreas de centro de serviços compartilhados. Então minha carreira saiu de atendimento ao cliente ao público externo para a área de atendimento ao cliente interno. Então eu fui head de centro de serviços compartilhados, implementei áreas de CSCs do zero, depois fiz governança de algumas áreas. E esse mercado de experiência de CSC me levou ao mercado de experiência em graduações, em faculdades. Então eu estou há cerca de 10 anos atuando no mercado de experiência em si, né? Passei por marcas como Lojas Marisa, Cielo, Banco Carrefour e atualmente estou na Afia, além de liderar o time de CX. Eu estava sentindo um pouco de trabalho no meu tempo livre, meu momento de ociosidade, aí eu comecei a atuar também como professor e mentor de experiência no Instituto de Engenharia de Gestão, né, um instituto chamado IEG, que atua para capacitação e projetos específicos para CSCs. E também falei, puxa, agora eu tenho que empreender também, né? Eu abri uma consultoria chamada Básico Experience, onde eu ajudo a empresas a destravarem momentos específicos da jornada de um cliente, né? Então, às vezes, tem empresas que já possuem uma maturidade de CX, de experiência, mas não conseguem destravar momentos específicos. Então, eu ajudo com projetos pontuais para que a gente consiga destravar. Ou seja, eu respiro experiência no meu dia a dia, tanto como executivo da Afia, tanto na minha pessoa jurídica de forma individual, trabalho aí com experiência, respirando experiência, e é algo que eu faço muito prazer, assim. Então é algo que está no meu DNA e eu respiro isso o tempo inteiro. No final do dia, por que também, né? Acho que no final do dia todos nós somos consumidores e clientes de alguma empresa. Então é uma disciplina que eu falo que assim, você acorda já consumindo produtos e serviços de algumas marcas. Então, como fazer com que essas relações sejam cada vez mais simples no dia a dia profissional também? Se eu, como pessoa física, quero ter experiências cada vez melhores, como é que eu consigo levar isso para as empresas terem experiências cada vez mais simples com seus clientes? Então, tudo isso é experiência, né? Acho que é muito mais do que uma área, que o departamento. Experiência hoje é um mindset. Então, quando a gente consegue acertar esse mindset, de fato, consegue transmitir para as empresas que, muito mais do que um departamento, que é importante, que apoia para impulsionar e destravar a organização, mas quando você começa a ter maturidade, você cria um mindset de experiência, e isso é em todas as pontas da companhia. Então é algo que
tá no meu DNA e eu faço com muito prazer e agradeço mais uma vez o convite. E para quem está ouvindo aqui hoje, muito feliz em poder trocar esses bate-papos com vocês e que vocês se inspirem a destravar processos na companhia de vocês também. Legal, Ivan. Nessa sua jornada aí, imerso no universo de CX, quais foram os seus maiores desafios? Olha, o maior desafio é dentro de casa, né? Assim, por quê? Quando você implementa estruturas ou cultura de experiência, é desafiador internamente para você criar uma cultura, né? Por que é importante você virar para uma companhia e falar assim, olha, atender o nosso cliente de forma rápida, com qualidade, com velocidade, de forma personalizada? Por que isso é importante? Normalmente, a disciplina, o tema de CX, o tema de experiência, ele é muito antigo, entretanto, ele foi impulsionado após a pandemia, porque os seus consumidores eles tiveram a opção de escolher quais marcas se relacionavam melhor com ele do que outras marcas, quais marcas tinham melhores canais de atendimento, eram mais rápidas e assim por diante. Então isso fez com que os consumidores tivessem a decisão de escolher, né? Hoje em dia, se você falar que um prazo de atendimento de 10 dias para você receber um cartão do seu banco, por exemplo, é inconcebível, assim, porque tudo virou full, né? Todo mundo quer receber as coisas para ontem, para agora, né? 86% dos clientes, eles pagam mais caro para ter uma experiência melhor, né? Eu tenho 1,93 m, por exemplo. Toda vez que eu faço viagens, e eu viajo muito, eu sempre compro aquele espaço conforto, para que eu tenha um conforto melhor na minha viagem, né? Mesmo sabendo que eu vou ter 10 centímetros a mais de espaço, mas para quem é alto já ajuda, né? Assim, eu consumo muito marketplaces, por exemplo, eu compro muito pela internet. E muitas vezes eu pago mais pelo frete para receber, às vezes, no mesmo dia, porque você quer ter uma experiência melhor, né? Então, o grande desafio nas empresas, e eu vivi isso sendo através das consultorias, dos projetos ou das mentorias que eu faço, é criar uma cultura interna primeiro. Acho que primeiro você precisa atuar na experiência de cima para baixo, né? O seu CEO, o seu CFO, todo o seu comitê executivo tem que acreditar que aquela experiência faz sentido. Quando isso transcende para as áreas corporativas, quando dentro da companhia você sente que a experiência funciona, aí você consegue jogar de dentro para fora. Então o maior desafio está dentro de casa mesmo. Você criar uma cultura forte, uma cultura de excelência, para depois, com colaboradores engajados, transmitir isso para fora. E eu costumo dizer um exemplo muito clássico assim, o que você acha que vem antes? A experiência do cliente ou a experiência do colaborador? Experiência do colaborador. Sem sombra de dúvidas, assim, um colaborador engajado, você não precisa às vezes ter todas as ferramentas ou as melhores soluções na palma da mão desse seu colaborador, mas um colaborador engajado, ele consegue transformar a sua experiência, né? Eu já tive uma série de cases de empresas que tinham 0 ferramentas, mas tinham uma equipe extremamente engajada. Um colaborador engajado, ele resolve problemas de uma forma muito mais fácil. Ele consegue ter voz escutativa durante uma conversa com o cliente. Ele consegue entender como dar soluções melhores ali no dia a dia e, além de tudo, pratica a empatia, a gentileza, a educação, se importar com o que o seu cliente está preocupando, está sendo necessário para ele. Ou seja, são ações que custam R$0, né? Você não precisa ter uma grande ferramenta. A ferramenta, óbvio, ela ajuda. Métricas super importam também, né? Quando a gente fala de NPS, de CSAT, de CES, de métricas que apoiam a tomada de decisão, isso é super importante. Mas quando você tem um time de colaboradores engajado com seu propósito, independente se eu tenho ferramentas ou não, eles conseguem de fato levar a experiência para um outro patamar. Então, de fato, se eu tiver que apostar no primeiro projeto para começar a melhorar a experiência, essa é uma dica que eu dou para você que está nos assistindo aqui agora. Eu quero começar a melhorar a experiência do meu cliente na minha empresa hoje. Como é que eu faço? Comece entendendo a experiência atual do seu colaborador. Será que ele é ouvido? Será que ele tem condições igualitárias? Será que ele consegue ter ferramentas? Ou será que ele está passando dificuldades às vezes? Às vezes, eu já vi em muitos lugares colaboradores com computadores tão antigos, tão ruins, que ele não conseguia dar um bom atendimento e o colaborador se estressava porque não conseguia dar um bom atendimento ao cliente. Porque demorava muito para navegar entre telas e atendimento pessoal, às vezes o cliente está na sua frente ali, ele tentando navegar e a tela não vai, então isso gera um estresse para o colaborador. Então, investe no seu colaborador primeiro, conseguiu organizar esse processo, aí você começa a melhorar a experiência daqui para fora, né? Acho que esse é o primeiro passo de olhar para dentro de casa para depois você olhar para fora. É um caminho crucial e é um caminho sem volta, porque é muito prazeroso. Complementando aí a dica do Ivan, para entender o colaborador,
E NPS. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Assim, eu fiz alguns projetos recentemente que o NPS de algumas marcas não estavam legais. E a gente olhou e falou assim, puxa, se o NPS não está legal de uma marca, como é que está o INPS? E ele é altamente relacionado. Se eu tenho um índice de satisfação do colaborador baixo, certamente eu tenho uma altíssima correlação com o NPS baixo também. Então, assim, é entender de fato o que acontece dentro de casa. Né? Se você tem um colaborador engajado, ele supera as dificuldades que tem ali no dia a dia, às vezes mesmo com uma ferramenta que não é tão boa. Porque o colaborador ele vai dar um jeito de superar aquele desafio e vai tentar fazer o melhor possível para os seus clientes ali durante o atendimento. Né? 60% da percepção de experiência de um cliente vem de um bom atendimento. Então, quando a gente fala de alguns pilares, né, já entrando no nosso tema de hoje, quando a gente fala de alguns pilares de percepção de experiência, primeiro, atendimento de qualidade, um ótimo produto, velocidade de resposta, personalização, são elementos que fazem com que essa experiência fique em outro patamar. E não quer dizer que você tenha todas as ferramentas ao mesmo tempo, não, mas se você conseguir adequar esses processos no dia a dia ali, trazendo um engajamento para o seu time, faz com que você consiga, de fato, elevar a sua experiência para um outro patamar. Hoje em dia ninguém gosta mais de ficar esperando. Né? Você quer ser atendido rápido, ninguém quer esperar mais. Né? Qual foi a última vez que você entrou em contato, por exemplo, com a Netflix para pedir um boleto? Imagino que nunca. Nunca. Né? Por quê? Porque não precisa. Os processos não são tão fluidos, é tão simples e tão rápido que você não precisa entrar em contato. Né? Então, como é que a gente quer levar essas experiências para o nosso dia a dia? Como é que simplifica? E não precisa ser grandes projetos, não. Às vezes você simplificando microetapas do projeto, da sua relação com o seu cliente, isso faz toda a diferença. Puxa, eu não tenho que fazer um grande projeto, um projeto excelente. Começa pequenininho, né? Faz um processo de ouvir os feedbacks através das pesquisas do NPS, do CSAT, da SES. E já vou falar também sobre o NPS, que tem um ponto que o mercado às vezes entorta um pouquinho a regra de NPS. Né? Quando a gente fala, puxa, eu preciso começar pelo NPS? Não necessariamente, mas o NPS é importante, mas também não é a única ferramenta de medição da experiência, da voz do seu cliente. O NPS é super importante, o NPS ele mede lealdade, a pesquisa de satisfação ela mede a satisfação ali transacional, e a pesquisa de esforço, a SES, ela mede qual foi o seu esforço em algum momento da jornada. Quando você combina essas pesquisas, você tem de forma uma visão holística sobre o seu cliente, uma visão 360. Aí sim você consegue tomar decisões melhores. Né? Os melhores projetos que eu implementei sobre a experiência do cliente estão baseados na junção dessas pesquisas, mas muito mais nos comentários que as pesquisas nos trazem. Né? Ali é uma mina de dados, assim, você ali é uma mina de ouro para você tomar decisões e melhorar os projetos. Eu já tive uma série de projetos que empresas com NPS ruim ou pesquisa não estava legal, quando você vai para o comentário, você vê ali que tem mais sentimento naquele comentário. Né? Se algum cliente parou o momento da vida dele para escrever um comentário, alguém da empresa de cá tem que parar para ler, é quase que obrigatório. E aí quando você se concentra no comentário, você consegue saber por que os outros indicadores às vezes não estão legais. Então é uma junção de fatores. Preciso começar pelo NPS? Não necessariamente, depende da maturidade da sua empresa. Mas em determinado momento, as pesquisas, quando elas são combinadas, elas conseguem te trazer um caminho muito melhor para que você não fique gastando energia com processos que não tenha eficácia ou só vai gastar tempo e dinheiro. Você acredita que hoje ainda, que a gente fala muito, aí eu acho que a gente fica até com a visão meio enviesada, mas você acredita que para muitas empresas essas notas ainda trabalham ali muito como uma métrica de vaidade, assim, só a nota e não o feedback, realmente o comentário do cliente? Sem sombra de dúvida, assim, né? Semana passada, pegando esse gancho, na semana passada nós tivemos a Semana do Consumidor. Né? Dependendo de você que está nos assistindo aqui, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas nós tivemos ali no dia 15 de março, foi considerado o Dia do Consumidor, Dia Internacional do Consumidor. Né? Então você viu várias empresas fazendo a Semana do Consumidor, com descontos e assim por diante. Só que eu vi muito também, muita empresa que tem um nome sujo no Reclame Aqui, por exemplo, né? Fazendo promoções e clientes, nossa, você é super importante para nós e assim por diante. Então acaba usando como métrica de vaidade, não só o NPS. Você pode usar várias outras métricas como vaidade, sabendo que, puxa, eu estou legal, eu tenho um indicador que eu costumo dizer instagramável, é bonito de falar, mas aí você tem um alto índice de cancelamento, né? Os seus clientes reclamam de você no Reclame Aqui, não te recomendam e você tem um alto custo de aquisição sempre para atrair novos clientes.
Então, assim, todas as métricas, se elas não forem alinhadas com um propósito corporativo muito bem feito, com uma cultura muito bem feita, ela acaba se tornando vaidade, né? Então, assim, eu já vi grandes empresas onde estava com o nome sujo, né, na experiência como um todo, e lembrando do cliente somente em datas comemorativas, né? Aí não faz sentido nenhum. Então, de fato, assim, se eu não fizer bem feito, ela vira uma nota de vaidade com certeza. Entretanto, processos bem estruturados, amarrados, né, com fidelização de clientes, de colaboradores, isso faz toda a diferença também, para não virar uma meta de vaidade. E o mercado se fala, sabe? As pessoas sabem que se uma empresa não te trata bem depois de um pós-venda, o mercado e os consumidores, eles levam isso muito a sério, né? Assim, você só tem uma boa primeira, você só tem uma única oportunidade de causar uma boa primeira impressão, né? Se você não causar uma boa primeira impressão com aquele cliente, ele não volta mais, né? Simplesmente. Então, assim, não adianta você falar que faz muito, faz bonito, você tem dados instagramáveis, mas se nos bastidores você está tendo dificuldade para estar aí e reter clientes. E o mercado, ele cobra, né? Ivan, ainda nesse sentido, quais são os maiores desafios que você vê que as organizações estão enfrentando aí na melhoria das estratégias de experiência do cliente? Um dos principais desafios, eu costumo dizer muito que, assim, ultimamente a gente gourmetizou a experiência, mas esqueceu da estratégia, né? Assim, em vários momentos você tem que voltar para o básico do dia a dia mesmo, sabe? Olha, eu tenho que ter as melhores experiências, eu tenho que fazer com que o meu cliente fique cada vez mais feliz, mas esqueceu da estratégia do básico, sabe? Assim, é um clichê falar que o básico funciona, mas isso é o mínimo. As empresas fazerem o mínimo ali de esforço do seu cliente, isso é básico, isso é mínimo, né? Então, os principais desafios que eu vejo é não gourmetizar a experiência e vamos olhar para a estratégia de fato. Como é que é o dia a dia ali, os canais de atendimento integrados, reduzindo o esforço do seu cliente? Como é que eu faço para que isso fique cada vez mais simples? E não sou eu que tenho que achar que está funcionando, é o meu cliente que tem que achar que está funcionando, né? Então, às vezes, ter processos de voz do cliente para saber se está funcionando para ele é muito mais importante do que eu achar que está funcionando para dentro. Senão, aí vira uma vaidade em tudo também. O que você considera que é o básico fundamental para entregar uma boa experiência ao cliente? Primeiro, eu costumo dizer que a experiência ela tem algumas cadeias de atuação, né? 70% você tem que entregar para o seu cliente no dia a dia eficiência operacional. Você tem que entregar aquilo que está combinado. Os prazos estão combinados, a qualidade oferecida, você tem que entregar a eficiência operacional. O seu cliente ele não tem que ter estresse para fazer uma troca de um produto, para ser atendido. A eficiência ela tem que funcionar. Você combinou um prazo, ele tem que ser entregue. Garante que você consiga fazer 70% disso funcionar, já é algo super importante. Aí o próximo passo da nossa pirâmide ali, em torno de 20%, começa a fazer algo que você surpreenda seu cliente em alguns momentos. É antecipar uma solicitação, fazer mais do que ele pediu e deixa isso reservado ali para uns 20%. E aí a gente está falando ali de 90% do dia a dia. 70% de eficiência, 20% para antecipar algumas necessidades e fazer algo diferente. Aí você deixa para encantar o seu cliente em 10%. Né? Você tem aqueles rituais de momentos uau, que ele fala assim, nossa, isso me surpreendeu, isso foi o máximo, isso foi legal. E esses momentos de surpresa para o cliente, eles têm que ser planejados também, né? Então tem que ser um processo que tem que ter rituais muito claros para saber em que momentos eu ativo este momento aqui. Porque o cliente ele não quer ser encantado o tempo inteiro. O cliente ele não quer bajulação, ele quer solução. Ele quer que as coisas que estão combinadas funcionem. E às vezes isso é uma boa experiência, né? Às vezes uma boa experiência é pegar um boleto de uma forma fácil no autosserviço sem ter que falar com ninguém. Então às vezes isso é uma boa experiência para alguns clientes, né? Por exemplo, eu tenho um supermercado perto da minha casa que ele é 24 horas. E ele tem aqueles caixas de autosserviço, né? Então, às vezes, para mim, na madrugada, às vezes um tarde da noite no final de semana, eu encosto no meu carro, lavo no mercado, pego um produto, vou sozinho no autoatendimento, passo no caixa, ponho na sacola e vou embora. Aquele momento para mim foi uma boa experiência, né? Tudo funcionou, tudo fluiu e me atendeu às expectativas. Então, assim, isso é relevante para o mercado hoje, assim, reduzir esforço do seu cliente, reduzir tempo de atendimento, né? Assim, hoje ninguém quer mais esperar 5 dias para ter uma resposta. As coisas têm que ser rápidas, assim, no dia a dia. E quando você tem uma cultura baseado em informação e dados, você sabe para onde ir, né? Assim, é clichê, mas se você não tiver dados para tomar, para nortear suas decisões, aí é só opinião, né? E opinião por opinião, a opinião do seu chefe vai ganhar,
né? Você tem que ter um embasamento, tem que saber para onde atuar. Então, eu acho que isso é um dos elementos que norteiam a experiência e pode ser um dos desafios, sabe? A gente está falando aqui muito, né, da importância da boa experiência, de clientes satisfeitos. Mas como você sugere lidar com clientes insatisfeitos? Como transformar um detrator num promotor? Olha, esse é a melhor oportunidade que você tem para melhorar o seu processo. O pior cliente é aquele que vai embora e não te fala nada. Aquele cancelamento, aquele churn invisível. Você fala assim, nossa, o cara foi embora, eu não percebi por que ele foi embora. Quando um cliente reclama, é porque ele acredita na sua empresa e ele está dando a oportunidade de você melhorar. E aí você pega essa informação que ele está te dando super valiosa e guarda na gaveta, aí feedback guardado na gaveta não serve para nada. Quando você tem um cliente que reclama, que ele acredita em você, ele está dando a oportunidade de você melhorar, aí de fato você tem que entender aquilo e tentar, de forma genuína, melhorar os processos. Então, assim, o principal cliente que dá feedback e que reclama é porque ele aposta ainda que você tem chance de resolver, né? Um cliente, ele perdoa quando você erra. Ele não perdoa quando você não resolve. E aí gera o estresse dele todo, e aí muitos deles vão embora sem dar a oportunidade de você ter como resolver uma situação do dia a dia. Então, assim, este é um dos clientes que, para a melhoria da experiência, ele é um dos melhores. Porque ele está te dando oportunidade, ele está te mostrando o caminho, basta você querer entender e traçar ações para resolver também, né? Então, é uma oportunidade única de melhorar os seus processos cada vez mais. Legal. Eu vejo muito aí como consumidora mesmo, que na jornada, se eu gosto de tudo, mas não gosto de uma coisa, eu acho que vale a pena dar o feedback. Agora, quando você não gosta de nada realmente, aí realmente você vai embora. Você vai embora e sem avisar, É? sabe assim? Porque em algum momento, e uma das coisas que eu falo também para você que está nos assistindo aqui, para todo mundo é consumidor, em alguns momentos da sua jornada como consumidor, em algumas lojas, marcas, em alguns serviços, você vai ser convidado a receber uma pesquisa. Quando você receber essa pesquisa, responda. Porque sempre tem alguém do lado de lá querendo melhorar a experiência. Então, quando você coloca assim, ali o seu sentimento naquelas palavras e dá oportunidade para alguém melhorar os seus produtos, é fundamental, né? Eu falo isso para todo lugar que eu vou, todas as empresas, o pessoal que trabalha comigo, minha equipe, enfim, no meu dia a dia, que não está legal, responda uma pesquisa, né? Você vai ser convidado em vários momentos e você seja bem transparente. Olha, esse momento aqui não foi legal, né? Este momento aqui não foi bacana. Por exemplo, nós estamos gravando o podcast aqui hoje e quando eu cheguei um pouquinho mais cedo eu fui tomar um café ali no autosserviço. Eu adoro autosserviço e eu vou falar um case sobre ele que eu acho fantástico. Quando você tem a oportunidade dos clientes resolverem sozinhos, é muito bacana. E aí eu fui tentar fazer um pagamento ali no café. Eu não conseguia fazer o pagamento. Eu peguei um café, eu falei, e agora, como é que eu pago? O processo tem que estar fácil, tem que estar intuitivo, tem que estar simples para o cliente. Então, assim, aí eu fui lá e quando eu fiz o pagamento apareceu, como é que foi a sua experiência? E eu comentei. Eu falei, olha, tá muito bacana aqui a infraestrutura, mas a experiência não foi fluida, não foi amigável. E fui lá e dei o feedback. Então, é importante para que as pessoas olhem depois para saber, puxa, será que está legal mesmo? Será que a interface está bacana? Eu vi muitos supermercados que colocam aquelas ilhas de autosserviço, né? E quando eu gosto muito de consumir esse autosserviço e eu comparo mercados com mercados. Tem mercados que a interface da tela é muito simples. Você pegou, passou seu produto, você vê o preço, é muito fácil, é muito amigável e tem que ser simples. Quando você passa o produto e começa a olhar o que eu faço agora, então não está legal. Então o que era para ser simples não está funcionando. Então o autosserviço aliado a processo simples é algo que muda o ponteiro, né? Acho que é fundamental também. Tem que ser muito intuitivo, né? Tem que ser, porque já que é autosserviço, quem está do lado de lá tem que fazer funcionar. Eu fiz um processo, umas melhorias na empresa que eu trabalho atualmente, lá na Áfia, então nós fizemos uma série de autosserviços através do WhatsApp, por exemplo. Em um determinado momento, o processo era para emitir um boleto via WhatsApp. Então toda a equipe técnica fez os melhores desenhos de experiência, de UX, e falou assim, puxa, acho que está legal. Aí eu fui lá, peguei um CPF lá de teste e pedi para minha mãe, falei assim, mãe, emite um boleto nesse número aqui. Minha mãe não conseguiu emitir o boleto. Ou seja, se não está simples para ela, o processo não está simples, vamos retomar. Então a gente voltou para a prancheta, revisou o desenho, passou uns dias, eu falei, mãe, tenta emitir um boleto. Ela assim, nossa, hoje foi muito mais simples, foi rápido. Ou seja, tem que ter, todos os públicos tem que ser atingido com aquilo que você quer oferecer. Então às vezes está muito bom para uma área técnica, mas para o seu cliente final não funcionou.
Então, trazer o seu cliente para o jogo e ver se funciona é um indicador de sucesso importantíssimo. A gente não pode negligenciar isso. Quais são os passos essenciais que você considera aí para ter uma jornada mais fluida para o cliente? Olha, para ter uma jornada fluida, primeiro você tem que conhecer seu cliente profundamente. Saber o que é importante para ele. Né? Quando você conhece seu cliente profundamente, você sabe as dores, você conhece muito bem do seu produto, você consegue saber quais são os seus itens de melhoria. Né? Então você conhece a sua jornada, conhecer o seu cliente profundamente e conhecer os seus processos. Você não precisa ter os melhores processos do mundo e você não precisa ter as melhores ferramentas para melhorar e entender a sua jornada. Né? Eu falei isso numa reunião outro dia, falei assim, onde uma série de líderes estavam presentes. Eu falei assim, qual foi a última vez que vocês entraram em contato nos canais de atendimento dos seus clientes? Ninguém entrou em contato nos canais de atendimento. Ou seja, ninguém sabia como é que era uma jornada de atendimento, uma jornada de compra, uma jornada de troca, uma jornada de devolução. Quando você não entende as jornadas e não conhece seu cliente profundamente, você não sabe onde atuar. Né? Então, fazer um bom mapeamento de jornada é importante sim. Às vezes a gente negligencia entender a jornada, mas entender as etapas que o seu cliente passa é importante para saber se tem oportunidade em destravar alguns processos. Né? Às vezes as empresas têm, por exemplo, no nosso caso da AFIA, eu tenho uma relação com o meu aluno de medicina por 6 anos, que é o estudo mínimo da medicina, e ele também estuda de uma forma integral. Então esse aluno vai ficar conosco, esse estudante vai ficar conosco por 6 anos, das 7 às 17 horas. Então eu tenho uma relação com ele de longo prazo. Né? Então eu preciso entender eu preciso entender profundamente a jornada que ele passa para conseguir oferecer melhores serviços a ele. Porque se ele fica o dia inteiro na instituição tendo aula, consumindo processos acadêmicos, enfim, obtendo informações para ser um médico no futuro, eu tenho que simplificar a vida dele ao máximo, ele tem que pegar um boleto de uma forma muito rápida. Então você tem que conhecer profundamente por onde o seu cliente passa para aí de fato você conseguir oferecer uma jornada boa. Você pode ter problemas numa jornada, é natural. E é natural também que após você ter uma melhoria num processo, periodicamente você revisar o seu processo. Né? O que te trouxe até aqui não vai garantir sucesso amanhã. Os processos mudam. Eu fiz uma série de melhorias há 2 anos atrás que não tinha inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Eu nem pensava em inteligência artificial. Agora está no meu dia a dia. Então, processos que eu melhorei há 1 ano atrás, eu estou revisando para saber como é que eu consigo impulsionar com produtividade. Então, é uma busca contínua, mas de fato, para você ter uma boa jornada, você precisa conhecê-la profundamente. Desde o momento ali da atração, da aquisição, do pós-venda, do momento de retenção, é importante conhecer. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas para que você consiga saber de fato onde são as dores, você precisa saber onde atuar. E dor tem muito. O tempo inteiro tem dor. Se você saber quais são as que mais priorizam para o seu cliente, você consegue atuar. Precisa atuar em todas? Não, vamos atuar ali na síndrome. Vamos fazer um pareto ali, o que é mais importante, o que é relevante, o que eu tenho menos custo, o que dá maior impacto. Aí você monta um planejamento e atua junto com o seu time. Isso faz toda a diferença. Legal. Ivan, aí infelizmente nosso tempo já está acabando. Para finalizar, a gente gosta sempre de trazer um case de sucesso. Você tem algum aí para compartilhar com a gente? Puxa, eu tenho alguns, mas vou trazer um que foi recente e muito relevante. No mercado de educação como um todo, né, os alunos e os estudantes eles consomem ao longo da sua jornada acadêmica uma série de documentos. Declaração de matrícula, declaração de imposto de renda, declaração para vale transporte, enfim, uma série de documentos são consumidos na sua jornada, ao longo da jornada. Existem mais de 30 documentos que em algum momento esse estudante vai consumir. E em 2022, através de dados, né, eu acho que isso é super importante e tem que nortear as nossas decisões, nós percebemos que todos os nossos estudantes consumiam um volume alto dessas declarações, desses documentos. E como eles eram feitos? 1 para 1. Os alunos e os estudantes pediam os documentos, alguém das nossas áreas de atendimento ao aluno entendia qual era esse documento, fazia manualmente, imprimia, carimbava, assinava e entregava o papel para o nosso cliente. E a gente falou assim, cara, isso aqui não está legal. Então, o que a gente pode fazer para entender? Então, nós vimos que os maiores serviços eram baseados em documentos. Então, nós fizemos um pareto ali. Puxa, então, documentos é algo importante que os nossos alunos consomem. Então, nós fizemos um projeto para colocar esses documentos via autosserviço, padronizados através do WhatsApp ou do portal do aluno mesmo, onde ele consumia 24 horas por dia.
Em resumo, de um ano para o outro, que nós colocamos esses documentos em autosserviço, foram quase 700 mil documentos gerados de forma automática, sem intervenção humana nenhum e via autosserviço. Ou seja, olha a quantidade de demanda que alguém ia ter que imprimir, carimbar, assinar, entregar para o meu aluno e ainda dar um prazo de 5 dias úteis. Então, isso passou a ser instantâneo. E o melhor de tudo, custou menos de 30 mil reais para fazer um desenvolvimento desse. 700 mil documentos em um ano para o outro passou a ser emitido via autosserviço. Ou seja, nós tiramos uma demanda gigantesca dos processos transacionais. Isso passou a ser autosserviço. Dá para melhorar esse processo? Dá. Então, o que nós fizemos? Então, nós demos disponibilidade para os nossos alunos. Agora, aqueles documentos, aquele menu, aquela gama de documentos, você consegue tirar através agora de autosserviço de forma automática, 24 horas por dia. Então, é um case super de sucesso, quando você consegue dar acesso para o autosserviço. Mas dá para melhorar a experiência cada vez mais. Nós percebemos que esses documentos que eram emitidos por autosserviço, tinha um único documento, que é a declaração de matrícula, que 80% dos alunos, todos os meses, em período de renovação de matrículas, eles pediam esse documento. Ou seja, eu saí do processo manual para autosserviço, eu já melhorei e já elevei a satisfação dos nossos alunos. Mas por que eu não posso mandar esse documento, se eu sei que 80% consome esse documento, por que eu não posso mandar sem ele pedir? E aí você aprimora cada vez mais a experiência. Então, os 20%. Sem dúvida. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos essa única declaração de matrícula. Toda vez que esse aluno fizesse a rematrícula ali semestralmente, ou um calouro fizesse a matrícula, ao momento que ele efetivasse a matrícula, nós enviávamos a documentação por e-mail sem ele pedir. Ou seja, ter autosserviço é um nível super importante da experiência. Antecipar as necessidades do seu cliente é um nível mais alto ainda. Experiência é isso, é você olhar todos os dias de forma incansável como você melhora a jornada do seu cliente, do seu estudante em qualquer negócio. Eu estou dando um exemplo aqui do mercado de educação superior, mas você pode trazer isso para qualquer segmento. Então esse foi um case super importante. Hoje, em 2022, nós tínhamos 0% dos nossos portfólios de serviços via autosserviço. Hoje nós temos mais de 40% dos serviços que os alunos consomem no nosso portfólio são de forma por autosserviço ou automáticas. Isso faz com que o aluno fale assim, poxa, eu ia precisar mesmo dessa declaração, eu recebi sem pedir. Mas como é que eles sabem o meu comportamento? Baseado em dados. Fazer análise daquele comportamento, entender muito bem o seu cliente, aí você consegue antecipar sem ele pedir. Ou seja, autosserviço, você chegou e deixou disponível e você deixou mais fácil acesso. Quando você antecipa a necessidade do seu cliente, você reduz o esforço a zero e aí você começa a gerar momentos de surpresa no seu cliente. Aí você eleva a experiência. Aí entra o UOL. Um pouco desse foi um case bacana. Muito legal esse case. Muito legal, Ivan. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu sei que você teria vários, mas sim, infelizmente o tempo está acabando. Muito bom. Mas foi um prazer gigantesco ter você aqui com a gente, compartilhando toda essa sua bagagem. Espero que tenhamos outros episódios com você. Antes de encerrar, você quer deixar algum recado para as pessoas? Sim, eu acho que primeiro agradeço, Luma, foi todo o time do CX Experts, time da Solux também. Foi muito prazeroso fazer esse bate-papo hoje. Quanto mais longe a palavra de experiência chegar para mais pessoas, isso vai gerar insights para muitos profissionais e independente da indústria que ele trabalha. Acho que a palavra que eu deixo aqui no final é: a gente não pode gourmetizar a experiência e esquecer da estratégia. Sabe, um brinde e um caderno entregue para o seu cliente não resolve um atendimento ruim. Então, assim, é olhar como um todo mesmo, é muita transpiração e vontade de fazer diferença. E aí você consegue elevar cada vez mais a experiência, os seus indicadores, e isso te coloca em outro patamar. Experiência hoje ele é um novo marketing, ele faz vantagem competitiva nas empresas. Times de experiência, às vezes falam assim, puxa, o time de CX é aquele time que abraça a árvore, é aquele time que quer fazer coisas legais. Pelo contrário, experiência é muito mais do que isso. Experiência é melhorar margens de receita, melhorar negócios, diminuir churn, fazer com que o negócio aconteça de uma forma muito mais sustentável e ao longo prazo. Então, quer fazer experiência bacana? Não subestime a estratégia. Isso é muito importante. E agradeço o convite. Legal, Ivan. Quer deixar suas redes sociais aí? Sim. Eu gero conteúdo para as redes sociais, para o Instagram. Quem quiser ali consumir conteúdos diariamente sobre experiência e alguns comportamentos, é @o Ivan Hakerik.
você consegue me achar também pelo LinkedIn, Ivan Hakerik, e lá a gente pode trocar algumas ideias e falar um pouco mais a respeito sobre o mercado de experiência, com o maior prazer. Legal, Ivan. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a todo mundo que nos assistiu e até o próximo episódio. Tchau, até mais.